Hoje, no quadro Locos Virtuosos, eu tenho a grande honra de receber para um bate-papo informal a respeito do universo do mercado financeiro, para falar a respeito de que medida os impactos dos ativos, dos indicadores de reputação virtuosa impactam no valor desses ativos. E Geraldo Soares é membro do Conselho Diretor do IBRE, Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, e membro da diretoria da Abrasca, com atuação no mercado financeiro há mais de 30 anos. Ele é uma referência, uma voz importantíssima nesse mercado, quando se fala de mercado acionário, quando se fala de ética. Para mim, realmente é uma grande honra tê-lo aqui nesse quadro. Geraldo, seja bem-vindo. Fico muito feliz com a sua presença, é uma grata satisfação ouvi-lo novamente. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Tá. Geraldo, para iniciar o nosso bate-papo, você sabe, conhece já, a gente conversou bastante a respeito dessas dimensões que eu contextualizo como de uma reputação virtuosa que integra, no sentido de integrar e propiciar valor social e desenvolvimento tanto para o país quanto para os cidadãos, geração de renda, geração de riqueza, né? E dentro dessas dimensões a gente tem algumas variáveis como os equilíbrios do respeito, da justiça, da equidade, do diálogo, de relações afetuosas, enfim. E para começar, a gente tem visto nos últimos 4, 5 anos o surgimento de normas internacionais que são apresentadas dentro desse sistema capitalista que surge aí, né, com uma nova caracterização, como normas que voltam-se muito mais para essa questão ética e moral também, como compliance, para minimizar comportamentos de corrupção entre eles, e as mais recentes, esse ano está muito em voga, que é a ESG, visando o universo daqui a 30 anos, né? Então, eu gostaria de saber para você, nesse ambiente de transição, em que medida essas variáveis que eu te apontei, elas efetivamente são colocadas no mercado de capitais como indicadores de mercado, ou seja, eles são efetivamente indicadores, eles contemplam valor, são referências apontadas pelos investidores na hora de escolher um ativo para seus investimentos? A pergunta é muito oportuna, o momento é muito interessante do que está acontecendo, Ana. Aqui está, a questão ética, a questão de sustentabilidade, eu vou começar a denominar como ESG aqui para a gente... Está tudo dentro da questão, né, da social, ambiental e governança corporativa das empresas, né? Nessa questão ESG, esse assunto ele começa lá na década de 90, no final da década de 90, o mercado financeiro cria o primeiro grande índice mundial de sustentabilidade chamado Dow Jones Sustainability World Index. Esse índice, apesar do nome ser Dow Jones, ele não é norte-americano, ele é de origem suíça. Foi uma joint venture entre a Dow Jones e um Sun Group, que era um grupo suíço. Então, a lógica dele era a Suíça. Eu acompanho isso desde 1999. Vem tendo uma evolução, mas os passos eram muito pequenos, a evolução era muito pequena, o mercado adotava muito pouco as questões ESG, mas a gente viu um aumento gigantesco desde 99, no século XXI já, uma quantidade enorme de índices, frameworks, agências de rating de estabilidade, e você começou a ter uma quantidade gigantesca de trabalhos que as empresas, principalmente as empresas de classe mundial, as empresas que têm acesso a mercados internacionais, você tinha uma quantidade gigantesca de índices, de frameworks, né, sobre sustentabilidade. Isso foi crescendo, mas a utilização dele nunca foi significativa.
Eu acho que aconteceu, eu acho, não tenho certeza, aconteceram duas coisas que fizeram com que a ESG entrasse definitivamente na agenda do mercado financeiro. O que eu estou dizendo aqui, Ana, não é que não era utilizado, mas era muito pouco utilizado. Você tinha muito poucos fundos de investimentos que se utilizavam de parâmetros ESG, você tinha muitos poucos investimentos focados em ESG, então ele era muito falado, mas não era muito utilizado. E aí, o problema não é o mercado financeiro, é a própria demanda da sociedade. A própria sociedade falava sobre ESG, só que ela não aplicava no mercado ESG. Então, né, se não tem demanda, não vai ter produtos financeiros com essa característica. Né? Foram criados produtos financeiros nesse período que eu estou comentando, e foram, inclusive, alguns foram excluídos, foram descontinuados, ficaram 10 anos na prateleira de empresa. Mas o que aconteceu? Eu acho que tem duas coisas que chamaram a atenção. Uma foi a criação de um framework. O framework seria como se fosse um padrão de você responder um questionário que foi criado nos Estados Unidos. Foi o primeiro framework, foi o primeiro, digamos, modelagem ESG feito nos Estados Unidos, que chama SASB. O SASB foi criado pelo Bloomberg, né, foi ex-prefeito de Nova York, dono da Bloomberg. Então, ele com outras pessoas criaram o modelo SASB. E esse modelo SASB foi feito nos Estados Unidos, de origem norte-americana, e aí você começa a ver um desenvolvimento muito grande a partir dos Estados Unidos. Na Europa sempre foi, a ESG foi um dado importante, né? Mas os maiores fundos, os maiores aplicadores, investidores mundiais estão nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas basicamente nos Estados Unidos. Então, quando os Estados Unidos começam a adotar uma metodologia e começa a questionar as empresas a respeito disso, começa a dar atração ao assunto. Né? Quando você vê o presidente da BlackRock, que é o maior fundo de investimentos mundial, colocar na carta anual dele que ele acha importante as empresas se posicionarem em ESG, e ele cita o SASB e um outro framework chamado TCFD, que é de mudanças climáticas. Quando ele cita esses dois, é a primeira vez que acontece isso, não é só falar sobre ESG, ele está falando, eu acho que vocês, empresas, deveriam utilizar esse framework, porque nós, da BlackRock, quando vamos avaliar a empresa, a gente quer olhar isso para ver se a gente vai investir ou não numa empresa. Você começa a mudar totalmente o cenário. E a pandemia? A pandemia ajudou muito também a dar uma acelerada brutal, exponencial na questão ESG. Então, eu acho que são esses dois movimentos, o SASB, que pela primeira vez de origem norte-americana, e a pandemia. Porque a pandemia deixou muito claro né, quais empresas realmente tinham uma postura, qual empresa que não era só, que a gente chama de greenwash, né? Quer dizer, as empresas só falam que fazem, mas quando você vai ver, não fazem bem adequadamente. E a pandemia colocou muito forte isso, né? Qual é a postura real das empresas? Então, vamos falar de digitalização, vamos falar de eficiência, vamos falar de qual o relacionamento com os funcionários, a parte social da empresa, das pessoas fazerem home office ou não fazerem home office, aquelas que não podem fazer home office numa indústria, por exemplo, qual o nível de proteção que você vai dar para aquelas pessoas, distanciamento, máscaras, equipamentos, né? Tudo que está envolvido na questão da pandemia. Então, qual é a postura da empresa em relação a isso e também em relação à sociedade? Qual é a postura da empresa em relação à sociedade? Então, a pandemia deixou muito claro muitas questões importantes. E a sociedade começou a dar muito mais importância a questões ESG do que dava anteriormente à pandemia. Então, Ana, contei toda essa história aqui para você, que eu acho que a aceleração foi muito grande nos últimos 2, 3 anos, de ESG, muito grande, muito forte. E hoje, o mercado investidor, o investidor qualificado mundial, ele leva, sim, em consideração, ele quer saber o que as empresas estão fazendo, exige informações, e não é só exigir informações que a empresa colocou no papel, ela quer saber
como o ESG está no core business da empresa, como ela está no negócio da empresa. Isso afeta a reputação, sim. Seja uma indústria, seja uma empresa do mercado financeiro, o que ela está fazendo efetivamente, né? Vamos pegar um banco, o caso de um banco. O banco, ele tem um grande efeito em questões ESG? Não é. O banco não produz, não tem poluição, né? Os efeitos são muito pequenos, ESG interno. Os maiores efeitos ESG do banco como que ele vai analisar o crédito que ele concede às empresas no país. Se ele utilizar metodologias cada vez mais ESG no empréstimo, ele faz uma disseminação da cultura ESG pelo país inteiro. As empresas vão ter que começar a adotar cada vez mais critérios para conseguir empréstimos de um banco. E isso está acontecendo, né? Um movimento que eu gosto sempre de colocar aqui, 3 bancos brasileiros nessa pandemia, né, se uniram e fizeram o Plano Amazônia, que é o plano que para a gente conseguir fazer com que um desenvolvimento efetivo da Amazônia. Então, Bradesco, Itaú e Santander se uniram, uma coisa que você poderia pensar alguns anos atrás e não seria imaginável. Eles se uniram e estão fazendo um projeto gigantesco na Amazônia inclusive, um dos maiores problemas que nós temos na Amazônia é a produção de bois, né, de criação de bois. E que há desmatamento, muitos dos desmatamentos são feitos para ter pasto para, né, gerar, né, pecuária. Os 3 bancos fizeram um trabalho junto aos maiores frigoríficos do Brasil, exigindo rastreabilidade, ou seja, o boi que vem da Amazônia não é bem visto, digamos assim. Porque tem muita coisa que é produzido lá de uma forma totalmente sem rastreabilidade. E aí os bancos exigiram isso, né? E os maiores frigoríficos do Brasil já estão começando, já estão trabalhando fortemente também nessa questão, que se eles não fizerem isso, eles vão começar a não ter mais financiamento dos 3 maiores bancos brasileiros. Então, essa mudança cultural e essa maneira de fazer com que as coisas efetivamente aconteçam, não seja só eu estou fazendo isso. Não. Se você não tiver rastreabilidade, você não vai ter financiamento. Isso muda a iniciativa, isso muda ações, isso muda a maneira de fazer as coisas, né? Agora, pegando esse gancho em relação aos bancos, que tem uma cadeia imensa, né? Porque aí o nível de influência de uma organização financeira é muito grande. Em que medida esses indicadores, por exemplo, em relações de liderança onde haja compromisso e um olhar menos autoritário e mais respeitoso, incluindo equidade, que envolve justiça, né, inclusão social, diversidade, porque hoje o que a gente vê muito é um discurso focado, eu sou um pouco crítica nesse sentido, a diversidade e inclusão. Quando você vai olhar internamente da organização, você tem num cargo de liderança uma mulher, por exemplo, ou tem um grupo de 3 pessoas originárias da raça negra ou preta, como se pode falar, e em que medida uma organização dessa ela tem efetivamente um poder de exigência para organizações menores, pequenas empresas ou médias empresas, de exigir essa mudança de comportamento? Porque isso vai impactar também numa reformação do modelo de gestão, né, Geraldo? Concordo plenamente contigo. Toda mudança cultural, ela não é muito, ela demanda tempo para ser maturada, ser discutida e ser implementada, principalmente, né? O que eu acho interessante é que essa discussão, por exemplo, da diversidade que você está trazendo aqui, é uma conversa que está acontecendo no mercado financeiro e as pessoas estão tomando muitas atitudes em relação a isso, né? Você vê no mercado financeiro, quem dá uma declaração, digamos, não adequada em relação à diversidade hoje, isso afeta diretamente a reputação daquela pessoa e da empresa no qual ela trabalha. Há muitas críticas desde clientes, fornecedores, etc., né? Hoje,
a sociedade exige isso das empresas, né? O que eu vejo, Ana, é que as empresas estão muito focadas nessa questão. Você vê vários movimentos das empresas fazendo. Então, empresas como Itaú, por exemplo, o último grupo de trainees era basicamente afrodescendentes, foi focado nisso. Então, né, o trainee é uma pessoa que você investe nele durante muito tempo e a tendência é que ele consiga chegar em cargos mais altos, né, se der tudo certo na carreira dele, né, evidentemente, se ele tiver uma boa eficiência e produtividade, mas ele já começa com o início da carreira dele na empresa, já é um início já muito bom, né, ele já inicia como trainee. E a última foi basicamente afrodescendentes. Então, o que eu quero dizer com isso não é uma ação só como essa, mas tem ações com pessoal com deficiência física. Hoje é interessante, né? Os índice frameworks também, a gente fala em afrodescendentes, mas eles consideram, por exemplo, asiáticos no Brasil, né, descendentes de asiáticos também como minoria. Então, são várias minorias, não é só o afrodescendente, não é só... Né, a questão de opção sexual, a questão de... Tudo isso tem que ser levado em consideração, respeitado adequadamente, né? Porque o que interessa realmente é a produtividade das pessoas, como elas são eficientes na organização. Nós estamos vendo uma mudança cultural enorme nas empresas brasileiras e mundiais, mas os brasileiros também estão, né, que está vindo uma geração totalmente diferente, a geração digital. Ana, eu que estou há 30 anos no mercado, eu estou vendo há uns 5, 7 anos para cá, pessoas que vão no centro empresarial por exemplo, Itaú, de bermuda, sabe, de sapatênis. Todo mundo de terno e gravata, certo? Eu já aposentei minhas gravatas, elas estão guardadas ali. Nem sei o que vou fazer com aquilo, né? Mas estão guardadas, está tudo guardado. Já faz anos que eu não uso. Né, a gente comprava aquela gravata, não, essa gravata é bonita, não sei o quê, né? Então, por favor, né? Até falei para minha esposa, faz gravata que eu não vou usar mais. Mas, assim, a gente está passando uma mudança cultural gigantesca nas empresas, com esse novo tipo de profissional que está vindo, esse profissional digital, que é programador, são outras necessidades, são outra visão de mundo. Então, é impensável, né, a gente chegar lá e ver, no mercado financeiro, principalmente, há 10 anos atrás, o sujeito, ou a menina, né, enfim, cabelo até aqui, de bermuda, de chinelo de dedo, era impensável. Hoje você vê, né? verdade. Você vai... É o pessoal que está trabalhando muito com isso, né? Então, essa questão da diversidade, ela é de várias matizes, né? Não é só questão de... raça, é gênero, é opção sexual, é cultura, é comportamento, é tudo isso, né? E as empresas estão incorporando isso. É um grande desafio para todo mundo, né? Tanto para aquele que está entrando, para aquela pessoa que tem uma cultura diferente, como para uma empresa que tem uma estrutura onde você tem gerações X, né, Y, Millennials e agora Z. Né? Complexo demais. É muito complexo. Mas eu acho que se a empresa tem a visão de mundo onde ela quer acolher essa diversidade, ela vai conseguir se adaptar, ela vai conseguir, vai cometer alguns erros, alguns acertos, vai cometer, né? Mas só a intenção de acolhimento dessa diversidade já é um bom sinal. E eu vejo isso no mercado financeiro, Tana. Bem, agora, nesse mercado, que é o nosso foco aqui, esses indicadores, eles já são paradigmas de avaliação de ativos? Sim. Sim. Já são, efetivamente. Mas isso presente em empresas que já estão atuando em mercado de capitais, ou fora dele? Eu colocaria de duas formas, né? Quem está no mercado de capitais e acessa
tanto a captação de recursos no mercado brasileiro como no mercado internacional, já está sendo questionado, perguntado, discutido todos os detalhes, né, sobre questões que envolvem ESG. E leva isso em consideração, sim, na hora de avaliar um ativo. Questões como remuneração, todo mundo pode achar que mas remuneração, não, a diferença de remuneração entre o cargo lá embaixo, o cargo mais abaixo, né, na empresa, e o presidente. O que o mercado exige das empresas? Transparência, que divulguem essas informações. Tá? Por quê? Porque o investidor, ele quer saber o número e ele quer que a sociedade saiba o número para discutir se está adequado, né? Para você, acadêmica, você, Ana, que é uma acadêmica, né? Você avaliar isso adequadamente, uma empresa, qual é a diferença salarial dentro de uma empresa, diferença de salários entre homens e mulheres, diferença entre cargos, diferença entre idade, uma coisa que eu não falei aqui da diversidade, a idade também é uma coisa que tem que ser levada em consideração, é outra questão da diversidade. Então, o mercado sim exige cada vez mais indicadores das empresas, das companhias abertas que estão no mercado de capitais. Por outro lado, o sistema financeiro nacional cada vez mais está exigindo das empresas, sejam abertas ou sejam fechadas, que elas tenham indicadores, que elas tenham um nome, né, uma sigla, KPIs, né, KPIs, que ela tenham indicadores que demonstrem como que ela está na evolução dessa discussão ESG. Né? Hoje você vê avaliação de impacto socioambiental para fazer o empréstimo. E isso está acontecendo bastante, tá? E isso deve continuar crescendo, expandindo, desde grandes empresas a médias e pequenas empresas. Os bancos, inclusive, estão financiando a empresa a ajustar procedimentos para chegar a ter um padrão melhor de ESG, né? Ao invés de eu dar um empréstimo de 1 milhão, olha, você tem os seguintes problemas aqui ESG, né? Ou ambiental, ou questões sociais. Olha, então vamos fazer o seguinte, ao invés de dar 1 milhão, eu te dou 1,2 milhão e você resolve essa questão. Vamos combinar isso? Vamos fechar esse assunto. Você tem um problema que você está jogando, estou dando um exemplo, só poluição no rio. Então, vamos financiar um valor maior para você arrumar essa questão da poluição, para evitar esse tipo de problema. Isso está acontecendo já, tá? Economia verde, economia preocupada com questões ambientais e sociais. Então, são dois matizes que eu quero dizer para você. As companhias abertas que captam recursos recebem essa influência e essa cobrança, né, e esse questionamento do mercado internacional e nacional, para emprestar dinheiro para essa empresa fazer seus projetos, e o sistema financeiro ele faz, está cada vez mais, né, utilizando princípios para ESG para fazer empréstimos. Ô, Geraldo, agora eu só tenho duas questões para encerrar o nosso papo, porque eu sei que o seu tempo é muito curtinho. A primeira é comportamentos de líderes, né? Que, inclusive, em relação a atitudes tomadas e também falas proferidas, eles influenciam no envolvimento do desempenho desse ativo no mercado, uma fala específica. Hoje, você consegue mensurar um indicador, um KPI, que te diga que efetivamente foi esse comportamento, essa fala que fez aquele ativo cair ou subir? Tranquilamente. Uma frase mal colocada, uma fala errada, por exemplo, numa teleconferência de resultados, num Investor Day, né, aqueles eventos que você faz para o mercado investidor, hoje tudo via live, transmitido para o Brasil e para o exterior. Uma frase mal colocada tem impacto direto no valor da ação. Direto. Uma projeção mal feita, uma projeção que ela não esteja balizada na realidade, onde o mercado não acredite na informação que está sendo dada, tem efeito imediato, a ação cai imediatamente. É muito fácil, é direto, a relação é direta, Ana. Também uma frase muito colocada, uma projeção adequada, uma expectativa muito boa sobre a empresa, impacta beneficamente para a empresa, no valor de uma empresa, né?
Mas o mercado, o mercado financeiro, ele precifica e gera impacto com base na coerência do que é dito pelos líderes, né? Porque se eu faço uma promessa hoje e amanhã eu não cumpro aquela promessa, você perde credibilidade, a tua reputação é abalada. E isso tem um impacto muito grande. Isso aconteceu muito, Ana, quando teve o boom de muitas empresas de incorporadoras na área imobiliária, foram criadas no Brasil e abriram capital na Bolsa de Valores. Essas empresas começaram a soltar muitas projeções para o mercado. E muito erradas. Eles arrumavam projeções a cada 3 meses. Isso várias empresas do setor, de setor imobiliário, de consultoras, etc. Mas, assim, não foi uma, foram várias. Elas erraram muito. E perderam uma credibilidade gigantesca na época. As ações das empresas caíram muito, né, nesse período. Isso foi no início da abertura de capital. Eles aprenderam, tiveram que reconstruir essa reputação durante anos, reconstruir essas projeções, parar de dar projeções extremamente otimistas. Eram muito otimistas as projeções deles. Mas eles foram muito impactados na época. Eu dou um exemplo, que historicamente é muito fácil você ver isso, que o mercado precificou a falta de credibilidade na cotação das ações das empresas. Bom, eu não vou citar a organização, mas nós fizemos um estudo e que demonstrou eu cito 2 organizações, depois eu vou disponibilizar esse estudo, que foram muito ativas com relação à pandemia. E em relação aos seus resultados, se você fizer um cálculo do compromisso, vou inverter, o investimento aplicado na responsabilidade social, no compromisso com a solução da pandemia em recursos disponibilidades, foi significativo em relação aos resultados que essas 2 companhias especificamente tiveram em 2020 no Brasil. E a questão que eu quero apontar é o seguinte: esses resultados financeiros, se eles forem aplicados numa proporção igualitária, isso é um indicador também, cada vez mais o mercado vai exigir esse compromisso, essa extensibilidade de responsabilidade com essa sociedade, ou não necessariamente? Não necessariamente. Como eu falei para você, o que o mercado financeiro busca, Ana, é muito mais no sentido do compromisso de estar no core business, no negócio da empresa, tem características ESG. Agora, a questão que você está colocando aqui, que eu até citei o Plano da Amazônia, né, que foi o plano de 3 bancos, mas tem casos do mercado financeiro, como Todos pela Saúde do Itaú, que foi 1 bilhão e 300 milhões de reais durante a pandemia, inclusive que era um Instituto Todo pela Saúde. Isso demonstra a importância, inclusive, dos controladores da empresa serem brasileiros, né? Ter o compromisso com o Brasil. Né? No momento que o Brasil era necessário o investimento das empresas e o apoio das empresas para a sociedade brasileira na pandemia, várias empresas brasileiras contribuíram, né? O caso do Itaú deve ser o primeiro caso aí que desse 1 bilhão e 300 milhões de reais, e a criação do Instituto Todos pela Saúde, que vai continuar. O Instituto vai continuar o resto da vida, né? Tocando outras questões relacionadas à busca por genomas e questões de saúde pública para ajudar o país a se preparar para isso também. Né? A grande questão aqui que eu coloco né, no momento de crise como a gente passou, é fundamental a gente ter controladores e pessoas que são brasileiras e pensam no país e ajudam o país. Né? Então, esse compromisso, se você pegar essas empresas que estão aí, a grande maioria é de controle nacional, de brasileiros, que no momento como esse ajudam o país, né, a tentar sair de uma situação ruim.
Então, eu acho que a questão da governança corporativa tem que ser levado em consideração isso também. Tá? Tá. Eu coloquei essa questão para você, porque foi por aí, eu imaginei que você, na sua fala, iria apontar isso, porque existe uma corrente de estudos, e isso depois eu exploro mais, com relação às gestões virtuosas, que se diz como economia cívica, né? Que vai além da questão da governança, esse alinhamento com o que fez com que aquela organização fosse criada, né? Então, é isso. E eu quero elogiar, eu sei quem você representa, essa organização, porque naquele momento foi realmente emocionante esse posicionamento. É desse tipo de líderes que a gente precisa no nosso país, né? Independente de gestão de Estado, no momento exato, posicionamento e soluções efetivas. Geraldo, para finalizar nosso papo, eu queria te pedir o seguinte: a partir desse ser humano especial que você eu gostaria que você colocasse para mim o seguinte: quais são os indicadores mais importantes para uma organização hoje, indicadores humanos e virtuosos, desses que eu tenho falado tanto, para uma organização capitalista se manter a sua perenidade do negócio, a sua competitividade, a sua confiança, que é o ativo mais importante, né? Nos dias atuais de uma realidade extremamente complexa, que não dá para ser prevista o futuro, os próximos passos, porque a gente está num momento de estabilidade imensa, que não se sabe quando isso vai durar. Para você, quais são aqueles indicadores econômicos virtuosos mais imprescindíveis hoje para uma organização? Olha, é difícil você escolher 1, 2, 3 indicadores, tá? Então, fale 15. Não, eu acho o seguinte, eu acho que hoje, por exemplo, né, eu falei do SASB. O SASB ele tem 14 itens que uma empresa vai responder, 14 indicadores. E dentro de cada um desses indicadores tem mais 5, 6, dependendo da pergunta, tem mais 5, 6 ali embutidos dentro que você pode abrir mais informação. O SASB é um ótimo framework, é um ótimo material para você conseguir comparar a qualidade de uma empresa em relação a outra. Uma empresa no mesmo setor. Então, empresas siderúrgicas, por exemplo. Né? Então, ela tem, no SASB, tem um modelo de questionário de indicadores econômico-financeiros. Não é só faço ou não faço. Não, mas tá bom, então me mostra como que é esse número e tal. Então, o SASB eu acho que é um instrumento, por exemplo, um instrumento muito interessante para você olhar e saber como que uma empresa está se comportando e como eu posso comparar ela mundialmente, né? E no setor que ela atua. É um exemplo que eu estou dando. Uma coisa que as empresas estão investindo muito também, Ana, é o relato integrado delas. Né? Então, é um documento muito importante, onde ali tá os indicadores das empresas. E o relato integrado aqui no Brasil, ele pegou, as empresas utilizam ele, inclusive com a seguração das grandes firmas de auditoria, as Big Four. Né? Então, eu acho que o SASB, o relato integrado, são lugares onde você tem um rol de informações que você pode comparar e relativizar uma empresa em relação a outra. Ótimo. Mais alguma coisa na sua fala final? Não. Não? Geraldo, muito obrigada. Realmente foi um prazer bater esse papo com você e eu acho que a gente vai agregar muito aí para o mercado. Muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço e estou à disposição, Ana. Muito obrigada. Tá bom, então. Um bom dia para você. Um beijo na sua filhota. Já está com quantos anos? 2 anos? 4. 4? Nossa. 4 anos. O tempo passa, hein? Ô, meu amigo. Maravilha.